Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, Parashá de número 34, porção de número 34, Bamidbar, no deserto. Está em Bamidbar, Números, capítulo 1, a partir do verso 1 até o capítulo 4, verso 20. Temos referência nos profetas em Isaías 1, de 1 a 20, Oséias 1, capítulo 10 até o capítulo 2, verso 20, referência na Brit Hadashah, 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 20. Queridos, Números capítulo 1, verso 1. Falou mais Adonai a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. Aqui os estudiosos da Torá já dizem que o Eterno foi minucioso ao detalhar datas. Obviamente, tudo que está na palavra tem um propósito. Nós sabemos que, a partir do momento que o nosso povo saiu do Egito, o plano do Eterno era de que em 2 semanas eles chegassem à terra prometida, a terra de Canaã. Mas aqui nós já estamos no segundo ano da saída da terra do Egito, e nós sabemos o motivo pelo qual o nosso povo ficou vagando pelo deserto. Uma caminhada que seria de 2 semanas, ela se tornou de 40 anos. 40 anos. Isto, queridos, de pronto nos dá uma lição. Tem coisas que o Eterno prepara para nós de uma forma célere. Só que ela não vem para nós na mesma proporção. Por que motivo? Exatamente. A consonância dos nossos atos em relação à disposição do Eterno determina o momento da bênção. E aqui, queridos, o nome dessa paraxá é extremamente sugestivo. Bamidbar, no deserto. Midbar significa deserto. Eu já tratei disso na paraxá anterior, eu até postei para os irmãos. Midbar vem da raiz davar, que significa falar. Falar. Queridos, a comunicação é a arma mais poderosa que nós temos. O Eterno, ele nos fez capazes de comunicar exatamente para que pudéssemos ou possamos nos edificar uns aos outros, edificar mesmo, no sentido de apontar o caminho, e, obviamente, também para que tivéssemos uma clareza de raciocínio e entendendo agora o papel reconciliatório de Yeshua, que Yeshua nos reconcilia com o Pai, que isso também nos abre o canal de comunicação para com o Pai, por meio de Yeshua. Antes, o que era feito por meio do sumo sacerdote, o povo todo ficava mais afastado, porque não queriam aquele contato mais próximo, toda a prática de instrução do Eterno dependia de sacerdote e do sumo sacerdote. Hoje nós temos o sumo sacerdote, que é o nosso intercessor, que nos justifica para que nós tenhamos acesso direto ao Pai. Claro que direto, vírgula, por meio dele. Então, Midbar, deserto, davar, falar. Ou seja, o Eterno levou o nosso povo para o deserto para que ele pudesse falar clara e reservadamente ao seu povo. Então, queridos, aqui diz o seguinte: Midbar significa um local fora
de um tumulto normal, de um aglomeramento, ou seja, era um local ermo, exatamente para que tanto o Eterno quanto o seu povo pudessem ali ter o relacionamento necessário para que esse povo compreendesse a realidade da vontade do Eterno, né, e fosse efetivamente uma nação sacerdotal, uma nação representativa dessa vontade. E aí, queridos, dentro daquilo que é real e daquilo que é imaginário, né, nós devemos ficar muito atentos em relação a isso, porque, é como eu disse, tem pessoas que não enxergam a pérola, e Yeshua fala sobre isso. Né? Ele diz daquele mercador conhecedor de boas pérolas. Ou seja, a pessoa sabe, ela conhece, sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Sabe que se nós obedecermos, nós receberemos do Eterno bênçãos. Mas não consegue, só fica no mundo da imaginação, ela não consegue entrar nesse mundo real e viver essa realidade. E é isso que nos impede, muitas vezes, de obtermos as bênçãos. Às vezes a pessoa pensa assim, puxa vida, eu sirvo ao Eterno há tantos anos, né? E muitas coisas eu não compreendo, eu faço, e aí a palavra diz isso e aquilo, que se eu fizer, eu vou ter essa ou aquela bênção, né? Mas a pessoa não está enxergando a realidade, não está tratando com o Eterno dentro dessa realidade. É aquilo que eu falei, a vontade do Eterno já foi emanada, já foi determinada, mas naquilo que depende desse encontro, que é uma contraprestação nossa, nós falhamos. E falhamos exatamente no quesito obediência. Obediência. Então, queridos, eu quero ler o início da Haftará aqui em Isaías, capítulo 1, a partir do verso 2. Presta atenção. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque Adonai é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Vejam que o Eterno aqui, ele afirma que ele criou filhos e que ele nos engrandeceu. Ele nos dá, na verdade, tudo que ele criou, né, está à nossa disposição. Gente, se nós atentarmos tão somente para o Shema, ali tem todo o resumo da Torá. Todo o resumo da Torá, que se traduz, na verdade, no reconhecimento da soberania de Deus, de que Ele é único, que Ele é soberano, né? Traduz na qualidade de relacionamento que nós devemos ter com Ele. Não pode ser um relacionamento qualquer. Por isso o Eterno usa aqui o deserto, um local ermo, né, para dar instruções claras e para que não haja ingerências ou interferências externas capazes de anular aquilo que o Eterno tinha para o seu povo. E muitas vezes nós ficamos presos a essas ingerências, e essa é a razão pela qual acaba gerando a desobediência, ou mesmo que não seja uma desobediência expressa, se traduz num comportamento desidioso, num comportamento relaxado. Né? E o mandamento é claro, voltando no Shema, se diligentemente. Então, nós temos que ser diligentes. O que é ser diligente? É ser zeloso, caprichoso, cuidadoso. Isso é ser diligente. Então, quando nós agimos contra esse princípio, ainda que estejamos agindo dentro de uma linha da vontade do Eterno, né, falta esse qualificativo. E por faltar esse qualificativo, nós não recebemos bênçãos da forma como nós efetivamente pretendemos. Volto a dizer, né, faço questão de registrar,
Nós nunca podemos servir ao Eterno pensando em receber as bênçãos. É isso, gente, que é a realidade e o imaginário. O imaginário é, não, se eu servir, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai chover aqui, vai chover ali e tal, e vai transbordar na minha vida. Isso é o imaginário. Isso é o imaginário. Nós ficamos presos a isso, porque nós já queremos os resultados de algo que nós ainda não fizemos. E o contrário, gente, se nós agirmos naturalmente, né, nesse relacionamento aqui no deserto, se nós agirmos naturalmente com o Eterno, dependendo dele, nós receberemos automaticamente as bênçãos decorrentes dessa obediência, né? E elas são automáticas, nós nem as perceberemos assim. Esse resultado ele vai acontecer, mas ele não é a razão inicial da ação. O problema é que muitas vezes nós fazemos querendo o resultado. É a mesma coisa do trabalhador que vai para uma empresa ou trabalha para alguém visando o salário. Vai ser só um vendedor de horas. Vai ser só um vendedor de horas. E esse tipo de trabalhador nenhum patrão gosta. Nenhum patrão gosta. A própria palavra diz o quê? A palavra diz que se nós fazemos apenas aquilo que nos é determinado, nós somos o quê? Servos inúteis. Servos inúteis. E Yeshua nos dá um padrão sobremodo elevado em relação a tudo. A Brit Hadashah está repleta de exemplos, né, de como fazer. Se nós fazemos, tendo como perspectiva, né, como nosso alvo, fazermos para o Eterno, nós sempre faremos no mais alto grau de excelência. E da mesma forma que nós, em assim agindo na excelência, né, os resultados serão também de igual modo excelentes. Então, queridos, o Eterno tira o nosso povo do Egito, leva para o deserto para dar instruções. Nós estamos aí entrando agora na semana de Shavuot, no recebimento da Torá, no recebimento dessas instruções, mas a grande pergunta é: o que faremos com essas instruções? Serão apenas informações? Serão apenas conhecimento para nos vangloriarmos e dizermos: eu sei a Torá, eu conheço a Torá, e daí? E daí? Qual é o resultado? Qual o resultado está sendo produzido pelo seu conhecimento da Torá, pelo meu conhecimento da Torá? Obviamente, gente, todos temos a Yetzer Hara. Todos nós sofremos com isso. Todos, sem exceção. Nós temos uma inclinação para o mal, que só será vencida quando Yeshua voltar. E nós recebemos um corpo aí glorificado. Mas até lá tem uma tarefa que é nossa, que isso nos compete. Essa luta, ela é nossa. O Eterno já providenciou uma forma de tirar o peso até aqui. A pessoa quer servir ao Eterno, mas levou uma vida devassa, uma vida assim, uma vida assada e tal, não importa. Ele quer fazer techuvá, ele quer um compromisso com o Eterno. O Eterno diz assim: você quer? Ok, eu vou te purificar. E aí, usando o sacrifício do filho dele, ele diz: vá e não peques mais. Palavras repetidas por Yeshua. O Eterno nos perdoa por meio de Yeshua para que não pequemos mais. Não justifica nós sermos purificados e continuarmos do jeito que nós éramos antes. Isso é um contrassenso. Essa é a graça barata, que é apregoada muitas vezes, ou na maioria das vezes. Uma graça onde alguém já fez tudo e que nós não precisamos fazer nada. Gente, isso não é da índole do Eterno. O ócio é condenável ou é condenado pelo Eterno. A preguiça não faz parte da nossa essência. Nós todos, sem exceção, fomos feitos
à imagem e semelhança do Eterno. Nós temos em nós, nessa semelhança, nós temos um dom criativo. E se nós pegamos esse dom e o sufocamos, obviamente nós vamos responder por isso. Né? Além de sofrer as consequências aqui mesmo, obviamente, porque se somos preguiçosos, a palavra diz que nós não temos nem o direito de comer. Aquele que não trabalha, né, que não come. Então, o trabalho é um mandamento: do suor do teu rosto comerás o teu pão. O fruto do nosso trabalho vem do nosso esforço. É claro e é óbvio que cada um, de acordo com o relacionamento com o Eterno, né, ele conseguirá extrair todas as benesses do Eterno para que tenhamos uma vida mais tranquila. Mas tudo em relação a isso depende de nós. Depende de nós. Nós recebemos essas preciosas instruções, essas preciosas pérolas. E aí o que fazemos? Ou o que faremos? Né? Nós vamos esconder essas pérolas, nós vamos guardá-las, vai ficar só na superficialidade do conhecimento, ou vamos efetivamente nos comprometer? E aí o Eterno diz assim: assine aqui, ó. Assine, eu quero sua assinatura aqui. Faça esse compromisso comigo. Ah, não, mas aí você tiver que assinar e a coisa já muda de figura, o negócio ficou sério demais. E aí muitos falam assim: ah, tem que batizar? Não, batizar agora não. E aí começa, né? Quer dizer, a pessoa continua dona da própria vontade e não quer se submeter às próprias instruções do Eterno. Mas todos queremos as bênçãos. Todos queremos as bênçãos. Então, queridos, quando nós olhamos para o nosso povo no deserto, e nós sempre lemos aqui o texto, né, de que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Então, se o nosso povo recebeu as instruções, não cumpriram em determinado ponto, e nós já sabemos disso, já sabemos as consequências desse descumprimento, por que nós vamos seguir o mesmo caminho? Qual é a razão lógica que nos mantém presos a algo que já deu errado? E isso justifica, gente, o tipo de vida que cada um de nós leva, o tipo de vida que cada um de nós tem. E muitos ficam assim, como eu já disse: eu não estou vendo resultados. Bom, mas se a pessoa continua agindo da mesma forma, né, se já estava produzindo um resultado, se ela não muda essa forma ou essa fórmula, não tem como produzir um resultado diferente. Não tem como. Então, queridos, o Eterno nos criou, nos engrandeceu. Né? O Eterno colocou, quando Ele criou os nossos pais, Adão e Eva, Ele colocou tudo ali à disposição deles. Tudo estava à disposição dele. Governo, autoridade, todas as bênçãos materiais, tudo estava ali à disposição. Né? Mas houve revolta. Né? Alguém se deixou levar pelo orgulho, alguém se deixou levar aí pela idolatria de si mesmo. Não, eu sou bom, tenho uma oportunidade de eu ser igual a Deus, né? Deixe-me testar essa fórmula. Né? E aí nós sabemos o resultado. Estamos aqui exatamente por conta dessa rebelião, né? Dessa independência. No verso 3 de Isaías diz assim, no capítulo 1: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel, nós aqui, gente, os israelitas, nós, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Isso para mim é muito claro. É muito claro para mim, é claro para vocês.
Vocês conseguem entender aqui o que é real e o que é imaginário? Como assim? Israel recebe o conhecimento, mas ao mesmo tempo ele não tem conhecimento e ao mesmo tempo ele não entende. Como assim? Querer fazer a própria vontade, né? Porque tem a fórmula, tem tudo para fazer da forma correta e faz o contrário. Então ele não entende. A resposta que ele dá diante das instruções demonstra que é um povo que não entende. Queridos, mais uma vez, atentem para essas palavras. Tudo se resume na independência. Essa palavra, gente, é a palavra que vai levar muita gente, ou melhor, é a palavra que impedirá muitas pessoas de herdarem o Olam Rabá, o mundo vindouro. Chama-se independência. Independência do eterno. Ou seja, eu quero fazer a minha própria vontade. Eu vou continuar fazendo a minha própria vontade. Ninguém manda em mim. Esquece de enviar a Deus da maneira deles, não da maneira como é determinado. Exatamente. Gente, nós não estamos falando de julgo humano. Não tem ninguém querendo controlar ninguém, ninguém dizendo, né, que a pessoa deve ser controlada por alguém, nada disso. O que eu estou dizendo dentro da realidade que o Eterno criou para o seu povo, né, e começa aqui ao levar o povo para o deserto, né, em cumprimento aqui, aquela promessa, aquele pacto que ele próprio tinha feito com Abraão lá atrás. Né? E a palavra garante que ele não muda, que ele ia cumprir tudo que ele prometeu. Né? Então, olha, Abraão, eu fiz um pacto com você e eu estou aqui agora conversando com esse povo, mas esse povo ele não tem conhecimento, eles não entendem, eles estão ainda presos à própria razão. Pois não. Um teste que eu faço para mim mesma, para saber se eu estou andando com independência de Deus, é se eu estou independente do corpo do Mashiach. Se eu faço questão de me sujeitar ao que os irmãos me falam, se eu ouço a opinião dos meus líderes ou não, se eu ouço o que o outro está me dizendo, ou se eu falo, não estou nem aí a opinião dele, vou fazer do meu jeito. Né? Eu acho que é a forma bem prática e fácil para a gente saber se está independente de Deus ou não, essa prática no dia a dia. Né? Não, sem dúvida nenhuma. O Eterno tem instruções muito claras, inclusive é objeto da paraxá de hoje, quando o Eterno ele determina de cada tribo um líder. Isso tem um significado. Por que não 2 líderes? Por que não 3 líderes? Pois não. Um senhor falando que nós temos que ser obedientes à doutrina da igreja. Eu ouvi aquilo doeu, porque são tantas doutrinas, tem que levar para a luz da palavra. Porque aos olhos dele ele está sendo fiel àquele corpo ali, né? Agora resta saber se aquele corpo é realmente o Yeshua, à luz da palavra. Eu acho que resolve muito a gente entender definitivamente o que está em Levítico 26, 25, 55. Adonai falando, pois para mim, o povo de Israel é escravo. Eles são meus escravos, trazidos por mim da terra do Egito. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. E aí, se nós somos escravos, nós temos que ser. Não podemos ter independência do Eterno. É definitivo. Quando o Eterno, Evandro, ele coloca aí, né, que nós somos escravos dele, porque nós já estamos na condição de escravos. E aí compete a nós, cumpre a nós escolher. Quem não for servo do Eterno, nós só temos 2 opções. Só 2. Não existe aqui uma terceira via. Ou nós vamos servir o Eterno, ou nós vamos servir o adversário. Né? Ou seja, a nossa vontade. E se nós optarmos por seguirmos a nossa própria vontade, o Eterno, respeitando o nosso livre-arbítrio, ele simplesmente o quê? Nos entrega a nós mesmos. Pois não. Essa daqui a gente falou, o José também sujeitar o corpo da Mashiach, é na palavra clara. Tá? Ele colocou a colocação desse. Mas foi boa também, que chama religiosa que está aí. Tipo assim, a gente chega num irmão, entre nós e o irmão
irmão chega para mim e vai, você tinha falado para dizer isso, você está fazendo assado, aí eu resisto. Eu estou dependendo de Deus. Foi bom você falar. É ele que dentro da doutrina religiosa dele, defendendo, deve seguir mais dogmas. Então, queridos, no verso 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de anomia. Como assim, gente? O povo está carregado de anomia? Um povo que tem a lei, que tem a instrução, está carregado de anomia? Ou seja, de infringências a essas instruções? Ninguém prospera nesse ambiente. Não tem como. A realidade é uma realidade de dependência. E aquilo que eu estou dizendo, gente, nós somos dependentes de alguma coisa. Agora, não é crível, não é imaginável, não é lógico nós escolhermos a pior parte. Isso é insano. Isso é insano exatamente porque se uma pessoa assim o escolhe, com certeza ela está com um problema sério, né, de saúde psicológica, mental. Né? Porque entre uma opção suprema, máxima, de organização, de excelência, eu opto pela escravidão, do pecado, da sujeição às regras do mundo, da pobreza, da escassez. Não faz sentido, isso não é normal. Isso não é normal. O natural para nós, gente, o real para nós é o chamar. Nós temos uma obrigação de, ao deitarmos e ao levantarmos, nós orarmos o chamar. Está ali, nós declaramos isso aqui publicamente, aqui, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Né? Deitando, levantando, estamos declarando isso. Né? Estamos compreendendo o que nós estamos falando, estamos compreendendo o que nós estamos lendo, porque só o chamar para mim, gente, já é o suficiente. Só o chamar. Se diligentemente obedeceis aos meus mandamentos, que hoje eu vos ordeno, né, de amar Adonai, vosso Deus, de todo o coração, todo o alma. Darei. Prioridade, qualidade e quantidade. Essa mentalidade, gente, eu tenho muito receio porque eu não quero enfatizar a questão da prosperidade, porque a prosperidade ela é consequência, ela não é a razão, ela é consequência de uma escolha. Então, como consequência, eu vou deixar quietinho aqui. Eu só chamo a atenção dos irmãos em relação ao chamar. Atentem para essas palavras. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade. O Eterno nos dá essas palavras no deserto. Ou seja, no deserto de cada um de nós. É entre nós e Ele. Só depende de nós. É Ele nos dizendo, olha, essas são as instruções. Vocês vão aderir. Né? E aí o nosso povo foi muito pronto para declarar, faremos. Claro que faremos. Faremos, ouviremos. Esse ouvir aí, no sentido de obedecer. Né? O ouvir não é só ouvir. O ouvir é concordar em fazer aquilo que se tem ouvido. Então, faremos e obedeceremos. Esse é o significado dessa frase. Faremos e ouviremos. Bom, mas ouviremos? Como assim? Não. Obedeceremos. Independentemente de compreender exatamente a natureza dos mandamentos do Quim. Muitas coisas nós não compreendemos. Mas não nos compete também perscrutar muitas coisas. Tem muitas coisas que nós só vamos entender no mundo vindouro. Muitas coisas, sim, estão reveladas, muitas nós especulamos, e muitas outras nós deixamos para quando o Mashiach vier, para que ele efetivamente elucide aquilo que ainda nos é obscuro.
Mas uma coisa nós temos a certeza plena, absoluta, né, de que tudo que está escrito é para o nosso ensino, é para o nosso bem. Por quê? Porque é a vontade de Adonai. E sendo a vontade de Adonai, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Olha o verso 5. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Paro aqui um minuto e volto para o verso 2 de Números, capítulo 1. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Esse cabeça aqui, gente, cabeça por cabeça, em hebraico significa legu gelotan, que vem da mesma raiz de Gólgota. Prestem atenção no link que os estudiosos fazem acerca disso, desse verso. Né? Legu gelotan, cabeça por cabeça, vem da mesma raiz que Gólgota. O que Gólgota nos lembra? O local onde Yeshua foi sacrificado. Né? Então, qual que é o link? Eles falam que somente serão contados, cabeça por cabeça, somente serão contados, né, aqueles que efetivamente são justificados pelo Messias. E nós não temos nenhuma dúvida disso mais. Né? Efetivamente, só aqueles, conforme Romanos 2,13, não são os ouvidores da lei que serão justificados, mas os praticantes. Então, aí vai ser o funil, né? Aquilo que vai filtrar. Bom, mas eu ouço a Torá, eu estudo a Torá, eu sei a Torá, eu sei ela em português, eu sei ela toda em hebraico, e daí? Do que você sabe, o que está sendo praticado? Isso aí era o que Yeshua veio também, né, trabalhar, né? O povo ali sabia Exatamente. mas não estava praticando. Exatamente isso aí. Exatamente isso. Né? O conhecimento demonstrado, ele era incompatível com os resultados apresentados. É incompatível. Então, gente, não adianta, nós somos aquilo que cremos. Nós somos na sociedade, nós nos apresentamos na sociedade de acordo com o nosso relacionamento com o Eterno. Se nós temos um relacionamento muito próximo, nós vamos apresentar o Eterno para essas pessoas com essas características. Agora, se é um relacionamento relaxado, né, pouco vamos apresentar. Né? E aí é que faz a diferença. Né? Como diz a palavra, ainda verão a diferença entre aqueles que efetivamente servem a Adonai e aqueles que não servem. Né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, não é o fato de fazer parte de uma congregação, de uma sinagoga, de uma carral, de uma querrilá, não tem nada a ver, isso é fictício, né? Mas o real, o que importa é o nosso relacionamento com ele. Né? O que estamos fazendo com essas instruções. E aí, gente, se nós não olharmos para essas instruções com a natureza de tesouro, o problema é que essas palavras hoje, elas perderam, né? Nós mesmos fizemos isso, elas perderam o real significado. Tesouro, hoje qualquer coisa pode ser considerada tesouro. Se alguém lembrar de uma palavra que seja mais incisiva em relação a isso, a pérola também é a mesma coisa. Então, assim, é algo tão valioso, eu não estou sabendo aqui me expressar. Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas aqui está dizendo, essa frase por si só,
também não justifica, porque não é o conhecimento em si, é o que fazemos com o conhecimento. Conhecimento temos. A grande questão é essa, Evandro. Não é o conhecimento, mas com o pouco que temos, nós estamos praticando. Você acha que o Eterno vai julgar as pessoas pelo conhecimento? Não. As pessoas não serão julgadas pelo conhecimento. Elas serão julgadas não por todo o conhecimento, mas por aquilo que elas fazem daquilo que elas sabem. Uma pessoa muito simples, né, que tem pouco acesso, né, mas que tem um coração rendido e que naquilo que ela conhece, ela prontamente quer obedecer. Alguma dúvida de que essa pessoa será justificada, que ela estará no mundo vindouro? Eu não tenho nenhuma. Agora, eu tenho muita dúvida de muitos que são experts na Torá, conhecedores da Torá, conhecedores do hebraico, do aramaico, do grego, do latim, cursos e mais cursos, né, mas cujas condutas são incompatíveis com esse conhecimento todo. Então, gente, nós temos que separar as coisas. Temos que conhecer? Sim. Claro, óbvio que temos. Quanto mais conhecermos, melhor? Claro. Claro, lógico. Mais responsabilidade. Exatamente. Então, mas isso é salutar para nós. Né? Se com essas instruções eu atinjo o máximo de relacionamento, de santidade com o Eterno, né? Mais pessoas podem... Imaginem, gente, o resultado disso em relação àquilo que o próprio Eterno promete. Imagine como que cada um de nós poderia tirar outras pessoas do abismo e de uma vida medíocre que elas se encontram. Imaginem. O problema é que nós somos acomodados. Nós somos acomodados num conhecimento extremamente superficial e muitos não querem dedicar tempo para aprofundar esse conhecimento. Eu nem digo aprofundar não, gente. Eu digo coisas elementares. Elementares. Né? Por exemplo, todos aqueles que se achegam ou que se propõem a fazer techuvá, né? Primeiro eles passam pelo crivo da Brit Hadashah. Não vou nem falar em Torá. É claro que a Brit Hadashah não fala nada fora da Torá. Isso também é incontestável. Né? Mas para aqueles que só creem na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, Atos 15. Atos 15, existe ali uma discussão sobre aqueles que estavam se achegando. Né? Então, tem ali mandamentos. Não, vamos decidir o seguinte aqui, não vamos perturbar aqueles que estão se aproximando, né, que estão fazendo techuvá, que estão se convertendo, mas determinar-lhes que se abstenham das relações sexuais ilícitas, da idolatria, da carne de animais sufocados e do sangue. Pronto. E aí, por quê? Porque a Torá, Moisés, é pregado todos os sábados na sinagoga. Ou seja, primeiro isso e depois haverá uma sequência, até para saber se a pessoa quer mesmo. Esse é o conhecimento mínimo que o Eterno exige de cada um que quer se aliançar com Ele. Cada um nesse deserto da vida hoje, que quiser fazer techuvá, que quiser se reconciliar com o Eterno, ele começa com 3, 4 mandamentos. Primeiro passo, exatamente. Então, é o início da caminhada. Vamos dizer assim, é a peneira grossa, né? É a peneira grossa. Vamos ver se vai passar por aqui. Então, a pessoa está ali, sabe daquilo. Bom, agora, ok, e aí? E aí o quê? Tomar medidas, né? Essas 4 medidas aí, né? Tem relação de serviço? Idolatria. A pessoa tem que largar essas coisas. A pessoa não pode falar que quer se reconciliar com o Eterno, falar que quer servir o Eterno e se manter independente, idolatrando a si mesmo, ou com outros ídolos. Né? Se ela assim age, ela não entendeu nada, ou seja, cadê o resultado disso?
Então ela não passou ainda por esse filtro. Só depois que ela passar por esse filtro é que será acrescentadas as outras coisas. Então esse é o filtro primeiro. Isso é o básico, gente. São os pecados mais graves da Torá. O alicerce, o prumo, né? O prumo geral, vamos dizer assim. Esse é o prumo geral, né? É como se pegássemos aí uma pessoa aí que está totalmente perdida num local mais pobre do planeta, né? E nós íamos chegar aqui, bom, tanta coisa para ensinar para essa pessoa, o que nós vamos fazer primeiro? Não, primeiro nós vamos dar um banho nessa pessoa, vamos trocar a roupa dela, né? Alimentá-la, nutri-la, descedentá-la, né? E aí sim nós vamos começar a dar a palavra para ela. É o início da construção. É o cavar a profunda vala. Tem sujeira demais, vamos tirar essa sujeira, né? Então nós precisamos de cavar essa profunda vala, né? Para fazer esse alicerce, para fincar esse alicerce. Vamos tirar a sujeira. Tirou toda a sujeira? Bom, agora é hora de prosseguir. Essa forma como você falou, ela fica clara para a gente entender assim, não adianta tentar fazer deixuvar sem esses pilares. A pessoa anda manca, porque tem 4 pilares aí, né? A relação sexual ilícita, cardiológico focado, isolatria e sangue. Sim. A pessoa fala, não, eu estou aqui com essa relação ilícita, eu vou fazer com esses outros 3, ou então eu estou com essa carne, eu vou fazer com você. Vai ficar manca a construção, na hora que for edificando, vai ficar cambaleando, né? Não vai conseguir estruturar o processo todo, né? Da construção da vida espiritual. Gente, esse é um pensamento e uma conduta absolutamente nociva à própria pessoa. A pessoa está enferma, ela sabe o remédio que tem que tomar, o remédio está na mão dela e ela simplesmente coloca o remédio no bolso. Ou ela joga esse remédio fora. Isso não faz muito sentido. Agora, por que a pessoa faz isso? Vocês já viram aquela história do macaco que enfia a mão na cumbuca? Inclusive tem um ditado assim, né? Como é que é o ditado? Macaco velho não enfia a mão na cumbuca. O que significa esse ditado? Não, mas o que ele significa? Por que surgiu esse ditado? Porque coloca uma fruta dentro da cumbuca e o macaco bota a mão lá e pega. Só que ele não consegue tirar, porque a mão dele entrou de um jeito e agora para tirar a mão, ele tem que soltar aquilo. Só que aí ele não solta, ele fica preso e morre ali. Exatamente. Então, quando fala que macaco velho não põe a mão em cumbuca, porque já sabe, ou seja, já viu acontecer com outro macaco, por que eu vou entrar nessa? É a mesma coisa, gente, mutatis mutandis, com todo respeito. Né? É a mesma coisa, nós sabemos do resultado. Né? Nós sabemos que isso é nocivo, que vai nos matar, mas nós seguramos e ficamos com isso dentro da cumbuca. Nós não queremos largar. O que justifica um negócio desse? Mentalidade, gente, mentalidade de escravo. Só que não de Adonai, do adversário. Isso é ridiculamente absurdo. Nós saímos do Egito. Mas o Egito não saiu de nós. Aí a gente não consegue agir a mentalidade de pessoas livres, não recebemos revelação da Torá na festa de hoje. Gente, se nós não atentarmos para essas pequenas coisas, não adianta prosseguir. Não adianta. A pessoa fala assim, eu quero guardar o Shabat, eu quero cumprir as leis de Kashrut, eu quero usar talit, eu quero usar kippah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Peraí. Vamos voltar lá no filtro primeiro. Meu irmão, você continua independente, você continua fazendo a sua vontade. Né? A palavra diz isso e isso, mas você está agindo assim, assado, e aí? Não, mas peraí, deixa eu... Não, o Eterno sabe o meu coração. Né? Essa é a expressão mais terrível de se ouvir. Né? Porque o próprio Eterno diz como que é o nosso coração. O Eterno
já nos garantiu que o nosso coração é corrupto e enganoso. Então, se nós temos a palavra, é a mesma coisa de fazermos uma oração contrária àquilo que está na palavra. Não adianta orar, gente. Pelo amor de Deus, não adianta orar. A oração, ela só é respondida se estiver de acordo com os princípios que o próprio Eterno já estabeleceu. Então, qual é a realidade? Mais uma vez, a realidade é a vontade do Eterno. Essa é a realidade. É para isso que o Eterno trouxe o nosso povo do Egito e colocou esse povo no deserto. É por isso que agora o Eterno está fazendo isso com cada um de nós. O Eterno está nos tirando do deserto, mas nós não queremos que o deserto saia de nós. Muitos ainda estão apaixonados pelo deserto. Ridículo. Gente, não dá para entender. Não dá para entender. Então, queridos, esse relacionamento aqui agora, no deserto, um relacionamento privado de cada um de nós. E aí, significa o quê? Significa que cada um deve buscar em secreto o Eterno, e retificar aquilo que deve ser retificado e abraçar essa aliança de forma efetiva, para que os resultados venham. Não se preocupem com as promessas de bênçãos, elas virão, aliás, elas nos alcançarão. A palavra é muito clara em relação a isso. Você pode tentar correr, você pode falar assim, não, mas essa bênção eu não quero, não, ela vai te atingir de qualquer modo. Se obedecer. Se fizer a vontade, se eu bem dizer e obedecer, eu comerei o melhor dessa terra, exatamente isso. Se diligentemente obedecer, tudo, seus animais, seus filhos, tudo vai prosperar. Deus, o Eterno é tão maravilhoso que além de nos levar para o deserto, nos lavar, falar. Lavar também significa palavra, Então ele fala com a gente, dá a sua palavra, fala ali, coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E ainda orienta, escolha depois a bênção. Exatamente. E o próprio Yeshua também fez essa exortação, Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Então, é para refletir mesmo. Quem aí que recebeu, não vou perguntar para quem não recebeu, quem aí recebeu o download daquele livro, Como Viver Acima da Mediocridade, e leu pelo menos um capítulo dele? Hã? Todos receberam. Todos assim, os homens, né? Ô, gente. Não, que vídeo? O Cleito baixou o PDF e postou e eu coloquei no grupo, na linha de transmissão. Ô, gente, se não houver um comprometimento, se não houver um envolvimento, se não houver uma aliança robusta, não haverá crescimento. É simples assim. Só que nós queremos resultados, não é assim? Eu quero que uma construção que eu estou fazendo ali esteja pronta e acabada. Vai ficar pronta e acabada? Por que não? Só vai, exatamente. Então, eu quero, esse é o primeiro passo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um monte de coisa para ela ficar pronta. Então, não adianta a gente imaginar que algo vai acontecer. Não, olha que a palavra fala isso. Olha as bênçãos. Mas, peraí, tem condições. É se. Todo mundo tira o se fora, Só lá para o si e quer o resultado, quer a bênção. Mas as condutas são incompatíveis. Ou muitas vezes nem há conduta, não há esforço. Que horas que vocês... Não respondam não, por favor. Que horas que vocês estão acordando? Qual é o... Não respondam. Só meditem, respondam para vocês mesmos. Qual é o horário que vocês estão dedicando para ficarem a sós no deserto com o Eterno?
Ou tem alguém esperando que efetivamente seja levado para o deserto? O Eterno nos dá a oportunidade, gente. Né? Ele nos chama, ele nos convoca a se relacionar conosco. Eu vou partir para a parte final aqui do capítulo 1 de Isaías, mas leiam esse capítulo todo depois, porque ele é muito rico, senão eu vou me alongar demais. Olha o capítulo, olha o verso 15. Eu vou ler agora do 15 ao 20 de Isaías aqui, eu encerro. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vocês os olhos. Mas espera aí, o povo de Deus está estendendo as mãos para o Eterno e está escondendo os olhos. Agora, por causa de tudo isso aqui que eu já li, né? Nação rebelde, povo rebelde, eles estão virando o rosto contra mim, não querem me obedecer, não querem seguir as minhas instruções. Então, não adianta, quando vocês estenderem as mãos, eu escondo de vocês os olhos. Sim, quando multiplicares as vossas orações, eu não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí vem o verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E aí o Eterno, depois de falar tudo isso, ele olha, gente, olhem a quem servimos. Depois do Eterno apontar todos os nossos erros, ele vira e fala assim: vinde, pois. Querido, venha conversar comigo. Me fala aqui por que você está agindo assim. O que te impede efetivamente de me servir de todo o vosso coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força? Eu te capacito. Vinde e arrazoemos, diz Adonai. E aí ele diz, olha o que Adonai diz para nós, gente. Eu estou arrepiado aqui dos pés à cabeça. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Verso 19. Alguém leia. Se vocês estão dispostos e forem obedientes, comerão o melhor da terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, verso 20, Evandro. No entanto, se vocês se recusarem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois a boca de Adonai falou. Mas, no entanto, se vocês recusarem e se vocês continuarem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca de Adonai o disse. Tem como ser mais claro que isso? Isso é uma ameaça, por acaso? Não, gente, não é uma ameaça. Isso não é uma ameaça. Isso é uma consequência da rebeldia, da desobediência. É o Eterno falando assim: Eugênio, tem um buraco aí do seu lado, Eugênio. Aí o Eugênio vai, se apoia na cadeira e cai no buraco. Ele foi avisado que tinha um buraco. Tchau, Eugênio. Então, gente, não adianta. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Consequência. Então, existe consequência tanto para um lado quanto para o outro. Se nós agirmos em dependência e obediência, tem consequência. Consequência positiva. Se nós recusarmos e formos rebeldes, tem consequência? Tem consequência negativa. Nós escolhemos, queridos, a quem servimos. Nós escolhemos a quem servimos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Adonai é a vida eterna por meio de Yeshua, o nosso Mashiach. Por meio de Yeshua, o nosso Mashiach.
O povo distorce tanto que às vezes fala assim, a pessoa está com a doença ali, porque Deus está castigando ela, é pecador, mas nada disso. Somos nós mesmos que nos punimos com isso. Queridos, tive a notícia essa semana, é triste até falar isso, mas tive a notícia essa semana de alguém que foi diagnosticado com câncer. E essa pessoa é irmã de uma outra pessoa que outro dia surgiu o assunto de alimentação, né? E aí eu falava publicamente que aquilo que eles estavam comendo não era alimento, né? E mais uma vez ignorado, mais uma vez fazem piadas, mais uma vez isso é obsoleto, isso é Velho Testamento, não é? Então as pessoas estão envolvidas com a anomia, com ausência de instrução, e por falta de instrução, aí sim, né, elas incorrem em grave erro. E a alimentação, nós sabemos disso, né, elas causam muitas doenças. E é uma pessoa jovem, né, só que faz muito uso desse pseudo-alimento, não é alimento, mas ela acha que é, né, e agora vai ter que passar por um tratamento severo. É só Adonai para promover cura. Então, isso é fruto de quê? Da conduta. A pessoa escolhe. Né? Olha, a palavra... Então eu falei assim, ó, Levítico 11, Deuteronômio 14, fala o que é alimento e o que não é alimento. Ah, não, isso está no Velho Testamento. Bom, está no Novo também. Né? Tem vários versos do Novo que... mas fala lá que Yeshua purificou todos os alimentos. Não tem nada a ver. O contexto ali é lavar a mão, não tem nada a ver com alimento. Onde Yeshua estivesse, obviamente não tinha alimento impuro perto dele, é óbvio. Né? Isso é contexto. Tirar o texto do contexto é pretexto para fazer aquilo que Adonai determina que se faça, ou seja, é rebeldia. Uma palavra de Pedro, né? Exatamente. Pedro teve a coragem de tão logo, ele pensou que fosse uma coisa, ele teve a coragem de falar assim, não, Senhor, de modo nenhum, nunca coloquei nada impuro na minha boca. Nunca. E isso, muito tempo depois de Yeshua já ter ressuscitado. Andou com Yeshua, aprendeu de Yeshua, Yeshua já tinha ido embora, né, já tinha ido para o Pai, e ele disse, não, nunca. Era para ele dizer assim, não, agora eu posso, agora estou entendendo, então eu posso comer. Nada disso, gente. E aí ele mesmo fala, Adonai me revelou por meio daquela visão que eu não considerasse os gentios impuros. Ali se tratava de gente, não se tratava de animais. Exatamente. Então, ali o contexto é gente, o contexto não são animais. E aí, a pessoa pega um verso fora do contexto e quer fazer uma doutrina para si própria. Agora, mais uma vez, é insano, porque isso é altamente prejudicial. Tudo que é contrário à vontade do Eterno. Queridos, abram, por favor, em 1 Coríntios, raptará de 1 Coríntios, capítulo 12, e eu encerro com essa análise. Primeiro Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 12. A partir do verso 12. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Mashiach, ao ungido de Deus. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres.
e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Queridos, a todos nós foi nos dado beber de um só Espírito. O que significa isso? Uma só Torá. Não existe separação. Exatamente, gente. Esse Espírito aqui, esse beber de um só Espírito, é de uma só instrução, de uma só vontade, ou seja, a vontade do Pai. Yeshua nunca desobedeceu a vontade do Pai, nunca alterou a vontade do Pai. E aí dá a entender que todos aqui têm o mesmo acesso, né? Dava a cada um o mesmo acesso, é só querer, só desejar, né? Acesso ao entendimento, né? Sem dúvida. Isso aqui também, dentro do contexto correto, né, Deus? Aqui, quando fala judeus e gentios, é o judeu também que tem uma Mashiach, é o gentio que tem a lei. Não é o mundo inteiro na condição que está hoje, né? Exatamente. Não generalizam, né? Todos estão com o Espírito, né? E não é. Exatamente. Tudo passa pelo crivo, né, da Torá. Tudo passa pelo crivo da vontade máxima do Eterno, que nos foi dada por meio dos 5 primeiros livros. Né? É a Torá do Eterno. Eu ouvi do mesmo senhor que falou lá a respeito de obedecer a doutrina da nossa igreja, e falando que Deus é misericordioso. Aí eu pensei assim, sim, ele é misericordioso, mas para com aquele que se compromete a andar no caminho dele, né? Agora, conforme foi dito aqui, aquele que está no pecado e não reconhece, Deus já entregou ele a própria Sorte. Vamos colocar umas aulas, né? A própria sorte. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, somos povo de Deus, invocamos o nome de Deus, sim ou não? Se o meu povo, sobre o qual invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, olha aí, traduções e traduções, se tiver alguma tradução melhor aí, por favor. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Então, se, eu escutarei do alto e sararei a sua terra. Se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, aí sim eu escutarei do alto dos céus e sararei a sua terra. Essa palavra, queridos, ela é repetida em Tiago, capítulo 4, verso 9. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Busquem a face de Adonai. Né? Orem. Façam pedidos no deserto, sozinhos, no ermo. Individualmente, assumam esse compromisso. Até uma versão diferente. Pode ler. E o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos meus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os pecados e curarei a sua vida. Amém. Amém. Então, queridos, olha a riqueza desse verso. Né? Abrir o coração. Oração. Abra o coração para o Eterno. Coloque tudo aquilo que está te impedindo de prosseguir, está te impedindo de crescer. Né? Abra o coração. Ouça a resposta do Eterno. Nós temos todas as instruções, queridos. Todas. Né? Então, não ignoremos isso. Né? Que possamos todos buscar aí em oração, nos humilhando, reconhecendo que todos nós, para o Eterno, nós temos o mesmo valor, todos nós. Existe uma hierarquia estipulada por Ele só para fins de ordem, porque Ele não é de desordem. Né? Então, mas para o Eterno, como
como filhos dele, todos têm o mesmo valor. Toda alma tem o mesmo valor. É por isso que ele fala: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Né? E nós temos esse papel, queridos, de tirar as pessoas do deserto, apontar para elas essa bússola segura que é a Torá, né? Para que elas tenham uma vida verdadeiramente abundante. Quando Yeshua diz que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, é exatamente: saiam desse mundo imaginário e mergulhem naquilo que é real, que é fazer a vontade de Deus, dependendo exclusivamente dele e não de si mesmo. Que o Eterno nos abençoe, nos capacite, que nós possamos cumprir isso aqui e gozarmos, né, de todas as bênçãos que ele tem para nós. Shabbat shalom a todos. Shalom.